Olá, meus amados e amadas. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 28 de junho de 2026, domingo. Estou me lembrando aqui, faz exatamente 45 anos que eu comecei a namorar com a minha esposa. É a única até hoje. Louvado seja Deus, porque é assim que a Bíblia ensina, tá certo? Com relação ao matrimônio. Mas o nosso assunto aqui é Lucas capítulo 12, versículo 35, 36, 37. Deus tem uma palavra para você. Ouça, tenha um pouquinho de paciência. Diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se, os servirá. Amém. Vamos aqui aprender. Aqui a parábola do servo vigilante. Ela vai do versículo 45 ao 48, tá certo? Estamos aqui iniciando hoje com a parábola do servo vigilante. Quero trazer uma palavra de ensino a você. Ouça, avalie, pense. Jesus te fez com cérebro para pensar. A primeira coisa que eu vou lhe reafirmar aqui, uma parábola é uma história contada por Jesus para afirmar uma realidade do reino de Deus. Amém? Vamos aqui ao versículo 35 do capítulo 12, que começa dizendo assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Olha, esse versículo ele tem uma ligação direta com a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus, que vai do versículo 1 ao 13. Então, ele diz, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Então, tem uma relação com a parábola das 10 virgens em Mateus 25, do 1 ao 13. Cingido esteja o vosso lombo, olha, essa expressão, no contexto do Velho Testamento, lá para o Oriente Médio, isso até hoje, eles usam aquelas roupas longas e prende elas na altura da cintura com cinto, porque ela solta dá dificuldade de locomoção mais rápida, com mais facilidade. Então, ela é prendida para ter um deslocamento mais fácil. E o que Jesus está dizendo com isso? É que as nossas ações diante de Deus tem que ser sem embaraço, meu irmão. Fique se embaraçando com bobagem, não. Olhando aí para coisa que você sabe que é errado e perdendo tempo com isso. Não entre em embaraço bobo, não, tá certo? E acesa as vossas candeias significa simplesmente, assim, servir a Cristo sem nenhum embaraço mesmo e ter ali a sua fé de forma constante, não abrir mão dela. A candeia aí vai ter um significado lá, que na 10 virgens botou óleo, tinha óleo suficiente, é o Espírito de Deus presente. Se você crê, o Espírito de Deus está em você. Crê e continue crendo. É isso que Jesus está chamando a atenção para mim e para você. Acesa as vossas candeias, eu estou dizendo a você assim, que é ter esse significado de você crer e continuar crendo, sem abrir mão, cingido, preparado. Ou seja, quando você está cingido assim, você está preparado. O contexto que o Jesus usa na parábola aqui é que quando eles amarravam lá o cinto na cintura, e até hoje você vê os sheiks aí amarram lá, aquele vestidão é para facilitar o deslocamento de andar. Então Jesus usa o contexto para isso, para mostrar essa realidade. Não embarace sua vida com bobagem, não. Esteja livre aí para servir a Cristo. Tem pastor aí prendendo você com enganação. Olhe para Deus e olhe para a Bíblia. Eu vou ler aqui 1 Pedro 1,13, que diz assim: portanto, cingido o lombo do vosso entendimento, uma tradução diz da vossa mente, sede sóbrios, ou seja, equilibrados, não é um alienado doido, não. É esperar inteiramente na graça que esse vos oferece, na revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já foi revelado, querido. Agora ele vai manifestar a sua vida no seu reino, isso é pleno, eu já lhe dizer também. Mas assim, olha, portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Aqui já não fala mais nem do vestidão. É o vosso entendimento esteja cingido, pronto, preparado, sóbrio, equilibrado. Eu estou botando equilibrado em sóbrio para você não andar feito um otário. E esperai inteiramente na graça
que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Já foi revelada a graça de Deus, isso é o melhor de Deus. Se você canta que o melhor de Deus ainda está por vir, eu te digo, o melhor de Deus já veio. Foi a revelação de Jesus Cristo. Você precisa crer nele. Vamos para o versículo 36, que diz assim: Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar, ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Eu vou destacar aqui algumas coisas. Olha, quando, assim, esse versículo, ele está diretamente relacionado à volta de Cristo, tá certo? Parábola é para revelar uma realidade do reino de Deus. Então, esse versículo está ligado à volta de Cristo, direcionado para a volta de Cristo, relacionado com a volta de Cristo, tá certo? Ele vai dizer, para quando vier e bater a porta, logo lhe abre. Isto é, isso demanda estar pronto. Ou seja, o que é estar pronto, meu irmão? Para você não ficar aí feito um louco. Estar pronto é crer em Cristo hoje, continuar crendo até o dia em que você morrer fisicamente ou até o dia do arrebatamento, se você e eu ainda estivermos vivos. É crer e continuar crendo em Jesus. Simples assim. Amém? Então, quando ele vier, ou seja, Jesus está contando essa história e está dizendo que o servo daquele senhor ele vai vir, ele está dando uma afirmação. Isso é apontando para ele que vai vir, usando a palavra para dizer quando ele vier. Vai bater a porta e você precisa estar pronto para logo abrir. Ele usa essa simbologia, essa analogia da porta. Jesus está voltando, o sinal dele de voltar, você está pronto, você está crendo. A porta aberta é crendo. Amém? Portanto, isso demonstra estar pronto, ou seja, crer, aguardando a volta de Cristo, do Senhor, a qualquer momento. O crente vive essa expectativa e essa confiança, porque Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Deixa eu ler Mateus 24, capítulo 24, versículo 25, 26 e 27, só esses três, o contexto está todo lá. Vai dizer assim: Vede que vulo tenho predito, ou seja, tenho ensinado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, momentânea e instantânea e momentânea, numa ação rápida. Esse mesmo texto vai seguir dizer que é como abrir e fechar de olhos e tal. Então, essa condição que Jesus está usando a palavra para explicar isso. Estou lendo aqui Mateus 24, 25, 26, 27. Você entender, Jesus ensinou isso. Eu vou voltar. Quando os discípulos vão ao monte das Oliveiras, que Jesus está lá, dando as últimas instruções, e eles olham e veem Jesus subindo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo. Comece a ler Atos aí que você vai encontrar. E eles estão olhando Jesus subir. Aparece dois anjos e diz: Vocês estão olhando para quê? O Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar. Como assim? Está subindo. Amém? A Bíblia é a verdade de Deus. Você precisa só crer. Crer e crer. Estar pronto é crer em Jesus. O que você faz é importante. Servir. Servir a Deus é fazer a obra de Deus. Dar assistência aos pobres. Ajudar quem precisa. É orar por quem pede oração. Não roubar os fiéis pedindo dinheiro deles desonestamente. Para manter a obra é necessário. Dízimo, oferta. Isso é necessário. Você não pode assaltar mentindo e roubando os irmãos, tá certo? Mas aqui você tem que entender, a volta de Cristo é uma coisa certa e absolutamente concreta. O versículo 37 vai dizer assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. O Senhor, quando vier, Cristo vai voltar. Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4. Essa profecia ainda não se cumpriu, vai se cumprir na volta de Cristo. Zacarias 14, 3, 4 diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio,
para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém? Isso aqui é informação atual. O Monte das Oliveiras está apresentando uma rachadura no seu meio. E quando Jesus voltar, ele vai se partir. Se o pé vai estar numa parte ou noutra, eu vou dizer na minha compreensão que isso não é literal. Mas quando Jesus tocar os pés no Monte das Oliveiras, assim como ele subiu, estava lá e subiu, voltar e vai tocar os pés, o monte vai se fender, no meio vai se partir. E Apocalipse vai dizer que de lá vai sair um rio, oh glória. Isso é para quem crê, tá certo? Então, está o Senhor, quando vier, quando Cristo voltar, vai encontrar pessoas crendo, é isso que ele quer. Os que morreram crendo serão arrebatados e transformados. Os que estiverem vivos serão transformados e transladados todo mundo junto. Isso é um momento glorioso da volta de Cristo. Vigilantes, vou só assim lembrar, é crer em Jesus Cristo de Nazaré continuamente, sem abrir mão desta fé em Jesus. Simples assim, meu irmão. Continue trabalhando, continue vivendo, continue fazendo o que você faz agora. Não abra mão. Vigilante é crer e continuar crendo. Um vigilante que trabalha à noite, ele tem que estar vigilante. Se o turno dele é a noite toda, ele tem que estar vigilante a noite toda. Mas de manhã ele vai dormir, porque senão ele enlouqueceria. Então não é dormir, o literal dormir para descansar, mas é crer e continuar crendo até o dia que você morrer ou até o dia que for o arrebatamento, se você estiver vivo nesse momento. Amém? E aí o versículo 37 vai terminar dizendo assim: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Olha, cingido é se preparar. Jesus já se preparou, está pronto, ele já veio, morreu, subiu, está pronto nos céus, vai voltar no devido tempo dele. Tá certo? Então, sentar à mesa é você que crê, e eu que creio, estaremos nessa mesa do Senhor, junto com o Senhor, participando do reino milenar, participando depois do reino milenar, entrando a vida eterna, porque crê hoje, e o reino é conquistado hoje por essa fé, porque sempre foi por fé. Sangue do cordeiro nos umbrais da porta lá no Egito é fé, meu irmão. Como é que um sangue simples colocado na porta vai proteger alguém de alguma coisa? É a fé em Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado em Jesus Cristo hoje no tempo da graça, e a nossa fé nele nos garante essa segurança e essa verdade de estarmos com ele sentado à mesa. Amém? Então, a ideia aqui de estar sentado à mesa em sua volta e servir aos fiéis que continuam, que creem e continuam crendo, nessa vida, creram nele, servir a ele, ó, fazer o bem, tratar bem, não desejar mal a ninguém, ajudar quem pode, fazer tudo certo, não aceitar o que é errado, não aceitar injustiça, não aceitar o que é errado, não é brigar com ninguém, não. Eu não aceito o que é errado, não é brigar com ninguém, não. E ter essa fé em Cristo e não abrir mão da sua fé neste mundo por nada, nem que você seja levado à morte pelos incrédulos por causa de Jesus. Você não sabia, não? Que muitos foram mortos já, desde o primeiro século. O primeiro foi Estevão. Aí segue a sequência, os restos dos apóstolos, menos João, morreu naturalmente, mas muitos cristãos morreram até hoje e continuam morrendo. Nesse momento, talvez tenha cristão morrendo lá no Oriente Médio por causa da fé em Cristo. Clesão morreu por causa da fé em Cristo, não estava fazendo nada demais. Tem pessoas cristãs, crentes, presas hoje, 14 anos de prisão, covardemente, porque estavam lá, porque creram, estavam com a Bíblia na mão, ajoelhado, orando para que Deus abençoe o Brasil. É isso, meu querido. Então, o que é estar vigilante, eu quero resumir isso aqui, é crer em Cristo e continuar crendo, viver crendo naturalmente, não é afrontar ninguém, não. Nem andar com essas loucuras de rolar pelo chão feito um maluco, feito um doido. Isso aí é muito mais demônio. Porque Cristo não deixa ninguém alienado, não. Deixa a pessoa com esclarecimento, tem uma fé viva, pura, verdadeira, sem alienação.
É a verdade de Deus revelada que dá um entendimento e a gente não vai entrar em história de carochinha crendo, acreditando em qualquer coisa que o mundo esteja dizendo. A nossa fé é em Cristo. Ipsiliter, pura, verdadeira. Esse é um termo do direito aí. E nós não abrimos mão fé, não abrimos mão dessa fé. Isso significa estar vigilante. Eu vou encerrar lendo Mateus 24, de 8 a 10, que diz assim: tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aqui ele vai tratar do princípio das dores, vai falar de muita coisa. E, olha, meu querido, isso aí foi para os apóstolos, foi para os discípulos. Você não é discípulo de Jesus, não? Eu sou. Se eu tiver que passar por essa situação, não quero. Mas se tiver que passar por essa situação, só diga assim: Senhor, me dá coragem, ousadia, para não abrir mão da minha fé em Ti. Porque essa fé é que nos faz ser vigilantes. Em qualquer circunstância, se você crê, não abra mão dela, porque os apóstatas estão aí pelo mundo, negando Jesus. Cristianismo progressista, que defende esse governo, é o cristianismo apóstata que nega Jesus, porque quer se dar bem e não interessa a eles o reino de Deus, mas o seu reino aqui na terra. Amém? E Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo mal que está aí, que mata os outros, que aprova aborto, que faz tudo errado. Que Deus te abençoe, que Deus gere no teu coração a verdadeira fé em Jesus Cristo de Nazaré como teu Senhor e como teu Salvador. E você não abra mão dessa fé por nada. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.